E é sobre esse assunto, a segurança dos torcedores na reabertura dos estádios, a gente vai conversar agora com o chefe de infectologia da Unesp, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, Dr. Alexandre Naime Barbosa. Alexandre, muito obrigado por estar aqui no Visão com a gente para esclarecer algumas dúvidas. Na avaliação do senhor como infectologista, o senhor vê que o momento do Brasil, da pandemia, permite já que os torcedores voltem às arquibancadas? Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos da CNN. Infelizmente, o Brasil ainda vive uma realidade epidemiológica como um todo, como nação, com cerca de 30 mil casos por dia e 700 óbitos por dia, ainda muito distante de uma possibilidade de flexibilização que não inclua atividades essenciais, ou seja, atividades vitais tanto para a economia quanto para a saúde das pessoas. Alguns estados têm situação diferente de outros e, obviamente, essas medidas têm que ser regionalizadas. Por exemplo, Santa Catarina, Espírito Santo, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Ceará estão em tendência de queda dessas médias, tanto de casos novos quanto de óbito. Mas estados como Rio de Janeiro, Bahia, Maranhão, Pernambuco e Rio Grande do Norte estão em tendência de alta. E fica a dúvida, apesar do protocolo da CBF colocar regras que, na teoria, impediria ou dificultaria a transmissão da Covid-19 nos estádios. Primeiro, será que a fiscalização dentro dos estádios vai evitar essa aglomeração que a gente vê frequente nas arquibancadas? E segundo ponto, e fora dos estádios? Lembrando que os torcedores eles têm que se deslocar. Geralmente, os torcedores se deslocam em transporte público. E, geralmente, mesmo com 30% da capacidade, mesmo só sendo a torcida do mandante do jogo, do time que está mandando o jogo, geralmente a aglomeração, confraternização. Quem vai fazer essa fiscalização fora do estádio, nas arquibancadas ou no entorno? Vai haver essa fiscalização? Então, em muitos estados em que se coloca a ciência antes dos interesses econômicos, obviamente lembrando que sem a presença das torcidas os times perdem receita, infelizmente essa flexibilização ainda não é possível, pois o número de transmissão, apesar de estar caindo em grande parte, ou estável na maior parte dos estados, ainda é muito alto. Doutor Alexandre, a sua última fala corrobora com o que nós ouvimos ainda agora na coletiva do Estado de São Paulo para justificar a não autorização de volta dos torcedores aos estádios de futebol, dizendo que existe um risco maior de contaminação no estádio de futebol. Por exemplo, uma coisa que se pergunta, um torcedor ficaria de máscara, como no protocolo da CBF, antes, durante e depois do jogo? O senhor acha que realmente há um risco maior para a torcida? Sem sombra de dúvida, torcida é significado de aglomeração, principalmente no Brasil. Nós não estamos num país que faz uma torcida de futebol como a gente vê em alguns países da Europa, todo mundo sentado, cada um na sua cadeira. Muito pelo contrário, a nossa cultura é muito diferente, é de comemoração, é de abraço, é de contato, de proximidade. Além dessa questão de fiscalização dentro dos estádios, tem a questão que nos preocupa é fora dos estádios, é no transporte público e nos entornos, porque pelo protocolo que a CBF divulgou, vai haver seguranças fazendo essa fiscalização nas arquibancadas, garantindo o espaçamento e a imposição do uso das máscaras. Mas e fora? Isso é responsabilidade, acaba tendo uma responsabilidade em nível municipal e estadual. Por isso, cada cidade, cada estado vai acabar deliberando sobre se é ou não o atual momento. E nós, como infectologistas, como professores, como cientistas, esperamos que a tomada de decisão seja feita por dados técnicos, científicos e não apenas por dados econômicos, que a gente sabe que é importante, né, o apelo político, mas que não são maiores do que a saúde pública. Os questionamentos que chegam estão relacionados principalmente mas o cinema abriu, as aulas estão voltando, por que com os estádios de futebol seria diferente? Necessariamente, né, a parte de ensino e a parte de cinema, ela promove menos aglomeração que uma torcida. E são, principalmente o ensino, né, uma atividade muito mais fundamental do que uma torcida de futebol. A preocupação principal é um ambiente controlado. Então, a flexibilização, nós vamos ter que viver bastante tempo com isso, até que surja realmente uma
vacina efetiva que seja aplicada em massa, nós vamos ter que aprender a viver nessa fase de adaptação. E a adaptação ela é possível num ambiente mais controlado. Convenhamos e convenhamos, uma escola ou um cinema é muito mais fácil de você fiscalizar do que uma torcida de futebol, onde você tem grandes emoções durante todo o jogo, você pode ter comemoração em massa, você pode ter aglomeração num determinado momento, ou até mesmo, como é muito comum nas torcidas de futebol, brigas de torcedores, em que, obviamente, você tem aglomeração. Então, você ter um ambiente controlado faz toda a diferença entre você poder flexibilizar ou não. Essa discussão é lógico, tem múltiplos ângulos, mas entendendo em que a atividade principal da torcida é promover a confraternização e a proximidade desses torcedores, como controlar o ânimo deles, não só dentro do estádio, que talvez seja um pouco mais fácil, mas principalmente no transporte público e fora dos estádios, tanto antes quanto depois das partidas. É a questão que fica. Nós conversamos com o Dr. Alexandre Naime Barbosa, chefe da infectologia da Unesp, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Muito obrigada por esses esclarecimentos aqui na CNN, doutor. Uma ótima tarde a todos vocês.